Boa noite, irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com todos. Nós, continuando a mergulhar no Evangelho, conforme escreveu João, hoje nós temos uma mensagem de título: A Verdadeira Diferença. A Verdadeira Diferença. Nós desejamos entender um pouquinho mais sobre a diferença dos que recebem, dos que não recebem a Jesus. Então, nós organizaremos conforme os 3 versículos que vamos ler e meditar neles. Em João 1, de 11 a 13, nós falaremos sobre os que não receberam a Jesus. No versículo 11, falaremos dos que receberam a Jesus, no versículo 12. E concluiremos falando da verdadeira diferença exposta no versículo 13. Então, que Deus nos abençoe nisso, nesse propósito de analisarmos o que Deus tem a nos dizer pela sua palavra sobre a verdadeira diferença. Vamos lá na leitura em João 1, de 11 a 13. Os irmãos acompanhem, eu farei a leitura. João 1, de 11 a 13, que diz: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vamos orar novamente. Fale a Deus até a tua igreja ouvir. Fale a Deus até ouvidos que foram feitos para ouvirem a tua palavra. Transforma ouvidos para ouvirem, abre ouvidos para ouvirem, corações para receberem a tua mensagem. Fale, ó Deus, conosco. Apesar de mim, confiamos em Ti. Apesar dos nossos falhos corações, ouvidos e mentes, falhos olhos a olhar para a cruz, nós confiamos em Ti. Confiamos no poder do Santo Espírito. Confiamos na Tua Escritura, inspirada por Teu Santo Espírito. Guia-nos, ó Deus, em Espírito e Palavra. Guia-nos, ó Deus, até Cristo. Que possamos ouvir Cristo, ver Cristo, em nossos corações verdadeiramente habite Cristo. Ó Deus, que haja a verdadeira diferença em nós e recebamos o Verbo que se fez carne. Em nome de Jesus. Amém. Bom, João nos apresenta Jesus como Verbo, como a palavra de Deus. Jesus, a palavra. Então, essa palavra, vamos sugerir com P maiúsculo, esta palavra que se tornou uma pessoa. Lembrem-se, Deus cria através da sua palavra. E disse Deus: haja luz e houve luz. Deus cria através de Jesus. Tudo foi feito por intermédio dele, nada do que foi feito sem ele se fez. Deus revela a si mesmo através da palavra. Um Deus que não poderia ser enxergado pelo homem, sondado ou estudado pela ciência, e chegaremos: é esse Deus, conhecemos ele agora. Não poderíamos conhecê-lo se ele não se revelasse. E ele se revelou através da palavra, através de Jesus. Deus se revelou a nós. Deus salva através da palavra. Deus salva através de Jesus. Então Jesus, palavra de Deus, é luz. Luz ao criar, luz ao revelar, luz ao salvar. Jesus, a palavra de Deus, é vida. Vida ao criar, vida ao revelar, vida a salvar. A palavra, Jesus, é desde a eternidade, desde o princípio. Mas
como nós vimos e temos comemorado nesse mês, a palavra nasceu, a palavra veio a nós e habitou entre nós. A palavra veio iluminar o mundo. João Batista, ele testemunhou, testificou dessa luz. A vida dele era apontar para a luz, mostrando que os homens são chamados também a apontar para essa luz, e o que reluz em nós somente vem dela, só Cristo. Cristo é a luz do mundo, e nós devemos apontar para essa luz, reluzir essa luz, para que o mundo creia na palavra. Mas o mundo não conheceu a palavra. O mundo foi criado pela palavra, em direção à palavra, ou seja, com a eternidade desejada no coração de todos os homens. Os homens desejam a palavra eterna, os homens desejam o Criador deles. A eternidade está no coração, e o homem criado pela palavra viu a palavra nascer, viu a palavra habitar, viu a palavra testemunhar entre os homens de si mesma, mas não conheceu a palavra. O mundo não conheceu verdadeiramente a Jesus. Mas Deus nos separou do mundo e nos fez conhecê-lo, nos adotou, nos deu o poder, o privilégio de sermos filhos. Por que alguns têm esse privilégio? Porque alguns buscam e recebem a Cristo, porque outros não. Porque alguns receberam, porque tantos e tantos não recebem e continuam a rejeitar o Filho. Qual é a diferença de ambos? Qual é a diferença de ambos? Vamos analisar, primeiramente, os que não receberam. De acordo com o versículo 11, vamos analisar os que não receberam. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Bom, nós temos um resumo teológico no versículo 10 sobre o Criador do mundo, que veio ao mundo, mas foi rejeitado pelo mundo. Isso é um resumo da depravação do homem, do efeito do pecado, que faz o homem negar o seu Criador, apesar do Criador vir a este mundo. Isso porque o sistema desse mundo já está totalmente destruído, avariado, distorcido pelo pecado, está caído, está dominado pelo maligno. É por isso que o mundo rejeita o seu Criador. Nós estamos falando deste mundo que nós conhecemos, deste mundo onde os nossos pés ainda pisam e precisam ser constantemente limpos, das pessoas em geral, um coletivo maior, um mundo caído de pessoas caídas que não conheceram a Jesus. Porém, o versículo 11, esse que lemos, renova essa mesma ideia, porém com alguns detalhes importantes. Se no versículo 10 já está falando o mundo não conheceu, este versículo 11 que está falando sobre o mundo não receber, os seus, na verdade, não receberem, traz a repetição dessa ideia do efeito do pecado, porém, com uma ênfase um pouquinho mais pessoal e mais amorosa, tratando de algo mais íntimo aqui. Jesus veio para o que era seu. Para o que era seu. Então, aqui nós consideramos que ele está falando da sua casa, da sua propriedade, sua no sentido de propriedade. Porque sua casa, para deixar claro que ele não está falando, ele encarnou no mundo que era seu. O cosmos inteiro, o mundo inteiro, toda a criação, o universo pertence a ele. Se ele veio ao universo estar entre nós, poderemos entender. Então ele está falando que ele simplesmente veio ao universo como carne.
mais do que isso, mais íntimo e próximo do que isso. Ele veio para o que era seu, a sua linhagem, a sua nação. Jesus veio aos israelitas. Jesus é israelita. Nasceu entre judeus, viveu entre judeus e outros também, israelitas e povos miscigenados com os israelitas. Jesus é judeu. Então, podemos dizer que a salvação do mundo é judaica, porque Jesus é judeu. A salvação vem dos judeus, e o próprio Jesus disse isso. João 4:22. João 4:22. E diz, Jesus conversando com a mulher samaritana, Samaria sendo também resquício de Israel, mas já miscigenado depois da queda de Samaria, naquela rincha que havia entre judeus e israelitas, judeus e as demais tribos, Israel em si, mas em especial judeus e samaritanos, como pano de fundo aqui dessa conversa. Jesus fala para a mulher samaritana: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. A palavra de Deus, que por muito tempo se revelou aos de Israel, deste povo em si, através de profecias, através da lei que foi dada a Moisés, através de salvação e livramento, através de julgamentos a este e outros povos, até em algumas teofanias, presenças especiais e visíveis de Deus, por exemplo, na sarça ardente, através de que nós chamamos de teofania. Tudo isso veio a este povo Israel, veio aos israelitas na antiga aliança, e a palavra também vem como um judeu na nova aliança. Vejam, Romanos 9, 4 e 5. Romanos 9, 4 e 5. Nos fala sobre o relacionamento das revelações, da palavra em si, com esses israelitas. Versículo 4. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Amém. Então, revelando por tantas vezes a palavra ao seu povo Israel, veio então a palavra encarnada. Se, falando por tantas vezes, expressou ao seu povo Israel através de profecias, visões, sonhos, agora a própria palavra se fez carne e habitou entre esse povo judeu. A justiça que estava na lei se fez um homem de justiça. A graça das promessas se fez um homem gracioso. A perfeição da palavra divina se tornou um ser humano perfeito em absolutamente tudo. Toda a revelação que podia ser ouvida e crida pelo povo, agora poderia ser tocada, minada, envolta em panos, deitada em uma manjedoura. A revelação, homem, cresceu, discursou, curou, libertou, ensinou, amou, serviu. Antigamente Deus se revelava ao seu povo Israel através da santa palavra. Então Deus se revelou a seu povo Israel, tornando a santa palavra em carne e sangue. Assim, o que Deus comunicava em promessas e
profecias passa a comunicar diretamente através de um homem, Jesus. Isso que foi lido aqui em Hebreus 1, e vamos ler, Hebreus 1, 1 e 2. Hebreus 1, 1 e 2 que diz: havendo Deus, outrora, antigamente, falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, ou seja, Deus falava, Deus revelava a sua palavra, muitas vezes, de muitas maneiras, através dos profetas, mas isso antigamente, isso aos pais, diz aqui, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. A palavra, a revelação final é Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Herdeiro de tudo, dono de tudo, e através de quem criou tudo, a origem de tudo, a razão de tudo, Jesus Cristo. E é através dele, da figura dele, não de sombras dele, revelado aos profetas, mas dele mesmo, revelado a nós. Nós cremos nessa palavra. A palavra era revelada antigamente ao povo de Israel, e o povo rejeitou essa palavra também revelada. Deus enviava sua palavra através de profetas. O povo desprezava a palavra, desprezava o Deus da palavra, perseguia os profetas. O povo foi severamente punido por isso. O povo recebeu a palavra pela lei, quebrou a lei e até mudou a lei por tradições criadas por homens, rejeitando a palavra, não recebendo a palavra, e muito menos o Deus dessa palavra. Mas, chegado o tempo perfeito, a plenitude dos tempos, Deus enviou a palavra encarnada, Jesus Cristo. E a rejeição do povo à palavra de Deus chegou no nível mais maligno de todos. Eles rejeitaram a palavra, eles açoitaram a palavra, eles crucificaram a palavra, eles mataram a palavra de Deus. A palavra veio para os que eram seus, mas os seus não receberam a palavra. Jesus veio para os que eram seus, mas não o receberam. Os seus, por quem Jesus veio, são os judeus. Os judeus não o receberam. Porém, isso era necessário, para que pela morte da palavra encarnada, o verbo feito em carne, Jesus, nós fôssemos salvos, nós celebrássemos essa morte como pagamento do nosso pecado, e celebrarmos a ressurreição dessa palavra, viva para todos sempre, como justificação pelos nossos pecados. Nós sabemos que foi necessário que os judeus rejeitassem para que as demais nações também recebessem essa palavra. Vejam em Romanos 11. Romanos 11, versículo 11, diz: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Paulo está revelando aqui que foi como plano de Deus, tudo sob a soberania e controle de Deus, a queda e a rejeição dos judeus, prevista e profetizada ainda no Antigo Testamento, onde seria um servo sofredor rejeitado, maltratado e morto pelos pecados e transgressões dos seus, mas ressurgiria, e o seu sacrifício seria aceito perante o Pai. Então, por essa queda dos judeus, veio a salvação a nós. Por esses que rejeitaram, houve quem o recebeu.
Versículo 14, Romanos 11, 14 diz: para ver se, de algum modo, posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Aqui está falando que a intenção é gerar ciúmes nesse povo que durante todo o Antigo Testamento houve uma tentação contínua pelo diabo para pensar: e nós somos do sangue que é escolhido por Deus, o único povo que é escolhido por Deus, e a salvação só está aqui em uma outra nação, e Deus só salvará a nação nossa, não as demais. Ou vocês se circuncidam e se juntam a essa nação, ou ninguém nunca vai ser salvo. Se eles forem tentados a entender essa salvação operada pela lei, operada por seguir um padrão de procedimento, eles só conseguiram quebrar a lei e não entender a extensão da graça de Deus. Então, se eles caíram e agora a salvação é proclamada a todos os povos, o que Paulo está falando? É para gerar ciúmes neles, e no meio da birra deles, não somos os únicos, salvar alguns deles. Então eles também encontram em Jesus salvação. Então, seja dentre os judeus, seja dentre as demais nações, a salvação é somente aos que o receberam, aos que receberam a palavra, aos que receberam Jesus. Você recebeu? Ou você permanece igual a esses judeus que tropeçaram, que não o receberam, igual ao mundo pecador que não o conheceu? Você o recebeu? Particularmente, você o recebeu? Entendam, este povo passou durante anos e anos, gerações e gerações, através de profetas, através da lei, em contato com a palavra revelada. Mesmo tendo contato com a palavra, eles rejeitaram a palavra. Não é porque você está aqui que você recebe. Não é porque você frequenta todas as vezes o culto de domingo à noite que você recebeu esse Jesus, essa palavra. Estar aqui todo domingo ouvindo não garante que você recebeu. Analise o seu coração. Você verdadeiramente recebeu essa palavra? Ou você é dos que não receberam? Vamos então para o segundo ponto, versículo 12. Falar dos que receberam. Os que receberam. Versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se nós temos versículos 10 e 11 em tons bem cinzas, com palavras pesadas, tons escuros sobre o mundo e os seus, que não conheceram e que não receberam, nós temos um versículo 12, que vem com cores, que pulsa luz e pulsa a alegria da salvação, transborda graça e sorriso. Há quem recebe, a esperança é o verso 12. Há quem recebe. Nós podemos até entender como esses primeiros 14 versículos têm sido base do livro todo de João. Está já pincelando em um resumo tudo o que vai ser tratado ao longo do livro. Essa separação em os que não recebem e os que recebem podem ser sugerida como organização do livro nos 12 primeiros capítulos de João, os que não recebem. E depois, do 13 até o final, no 21, os que recebem. Mostrando essa diferença. Mostrando a partir do capítulo 13 ali, quando há a instituição da ceia do Senhor. Depois capítulos 14, 15 e 16, que vão ter discursos de despedida e capacitação aos 11 e aos seus. Depois, quando tem a oração aos seus
no capítulo 17, não rogando pelo mundo. Lembrando, mundo aqui não quer dizer simplesmente a criação, mas a criação caída, o mundo mau e maligno. Não está rogando pelo mundo, mas pelos que creram. Depois segue-se com prisão, morte, ressurreição e um ponto ainda trazendo Jesus vivendo ressurreto entre os seus. Nestes capítulos, a partir do 13, então, nós temos essa ênfase de Jesus tratando não apenas com ouvintes inconstantes, os que não receberam, apesar de milagres e sinais e grande ensino. Temos dedicações especiais aos que receberam. Há quem recebeu. Há um remanescente. Há uma santa semente, como diz Isaías. Vamos lá para Isaías 6. Hoje as leituras escolhidas pelo pastor foram bem próximas das leituras aqui. Eu não passei para ele. Isaías 6, de 8 a 13, porém não foram esses versos que lemos. Isaías 6, de 8 a 13 diz: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então Isaías se disponibilizando ao ministério. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Ou seja, não seja salvo. Ou seja, não venha ele a ver, a ouvir, a entender e se converter e ser salvo. Não venha. Então disse eu: Até quando, Senhor? E ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Depois de destruída a árvore, os remanescentes são os que creem. Apesar de terem tantos endurecidos, poucos creem. A árvore é totalmente destruída, a árvore enorme é totalmente destruída, sobrou um pouco destruída, e só sobra um toco. Bom, este toco aqui é a santa semente, é o que resta. É uma parte do que era tão grande, tão gigante nação, como ele diz em outros textos, apesar de serem tantos como a areia do mar. Os que restam, a santa semente. Qual é a santa semente? Os que receberam. Os que receberam a Jesus, os que creem. E a partir destes, esse toco, isso só Deus pode operar. A partir, depois de tanta destruição por causa do pecado, punições de Deus, punições que ainda se cumprem 70 anos depois de Cristo na nossa contagem. A partir de um pequeno toco, a santa semente, a partir destes que creem, são enxertados outros nessa área. São enxertados outros. A partir de um remanescente de judeus que creram, a igreja é fundada e recebe o Espírito Santo em Jerusalém. A palavra é levada por eles aos confins do mundo, chegando para a salvação de todo aquele que crê, de todas as nações, chegando a nós. Crer é ter fé neste nome, ter verdadeira fé.
é receber Jesus. Dentro do que está sendo defendido por João aqui, ter verdadeira fé é receber Jesus, o verbo, a palavra. Crer não é apenas considerar Jesus está falando a verdade, não vai mudar nada para mim, mas eu não acho que ele está mentindo não, está falando a verdade. Vou guardar isso, ficar em silêncio. Isso não é crer. João deixa claro que receber é crer verdadeiramente. Isso tem uma mudança muito grande na postura. Crer não é apenas considerar que ele está falando a verdade, é uma fé que gera fidelidade à palavra, que confia na palavra plenamente, completamente, que reconhece as declarações de Jesus e confessa com gratidão esse Jesus. Isso significa receber. Receber Jesus é celebrar a salvação e viver a palavra. Veja, João fala da palavra de Deus que se tornou uma pessoa, Jesus. Chama Jesus de luz e vida. Diz que o mundo pecador rejeita a luz, mas há os que receberam. Há quem teve fé verdadeira nesse Jesus, ama a palavra dele e recebe. Uma multidão de rejeitadores, há aqueles que recebem. Há uma porta larga, espaçosa, de quem não conhece a verdade, que não conhece Jesus, muitos indo por este caminho, mas há também uma porta estreita, um caminho bem estreito dos que creem, dos que seguem Jesus, dos que o receberam. Você está no grupo da maioria que segue o fluxo fácil e desesperador deste mundo, orgulhoso e patético, sem sentido de vida, que leva à perdição? Ou você está com os humilhados que se ajoelham perante a voz de Deus, que anunciou a palavra, e vocês foram salvos? A estes que receberam, somente a estes, o verbo lhe deu um direito, um privilégio de serem chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. É interessantíssimo aqui alguns termos no grego. Primeiro, a Ara, revista atualizada, essa bonitinha que eu estou usando, ela deu-lhes o poder, mas exousia, se é assim que se pronuncia em grego, é mais para privilégio, direito, do que poder em si. Não é uma tradução errada, mas não atinge o ponto tanto quanto privilégio. Então, há um privilégio, há um direito acima dos demais, uma cidadania fantástica. Não são todos do mundo estes filhos, esses privilegiados, mas só os que receberam a Jesus. E é também interessante que de adultos nós somos feitos crianças neste versículo. De pessoas formadas, nós somos reformadas. Aqui temos o termo criança, crianças de Deus. Filhos de Deus aqui é crianças de Deus. Poderia ser tranquilamente traduzido, ao invés de filhos de Deus, crianças de Deus. E a maior parte das vezes que traduz para criança esta palavra que João está usando aqui neste versículo, teknon, no grego, que ele usa para nós traduzirmos como filho, só que se referenciando aos crentes, aos cristãos. Quando ele vai falar filho de Deus, mostrando a Jesus, ele usa outra palavra, huios, que é filho, mais diretamente a palavra filho do que a palavra criança. A intenção é só distinguir as filiações. Paulo também usa isso.
Paulo também usa isso. A diferença é que ele usa a mesma palavra, ou às vezes ele intercambia as palavras sem problema, fica mudando as palavras, mas ele tem uma adição que ele usa, de adoção. Filhos por adoção. Então a intenção de João e a intenção de Paulo é a mesma. Mostrar que o Filho unigênito, o único Filho gerado, então de uma filiação totalmente única, Jesus. E tem uma outra filiação diferente, que para nós fica mais fácil entender como adotivos, mas novos nascidos também gerados por Deus. Nós somos também filhos, co-herdeiros de Jesus, herdeiros de Deus. Então, se ele está falando de um novo nascimento aqui, ele já está antecipando algo que ele vai trabalhar também no próximo versículo 13, e que vai trabalhar muito mais abertamente no capítulo 3, em conversa de Jesus com Nicodemos. Veja no capítulo 3, João, capítulo 3, versos 6 e 7. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Vocês precisam se tornar crianças novamente, numa regeneração espiritual, nascidos em Espírito, nascidos do Espírito. Necessário é nascer de novo. Precisamos nascer novamente e nos tornarmos crianças de Deus, ou filhos de Deus. Então, para saber, essas crianças de Deus são os que creem em nome de Jesus. Os que creem no nome de Jesus são os filhos de Deus. O privilégio de se tornar filho é daquele que crê. Daquele que crê. Então, João 3,16, um dos mais conhecidos do mundo inteiro, versos da Bíblia. Mas vamos ler do 16 ao 18, diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, pelo amor de Deus de tal maneira derramado a este mundo pecador, a esse sistema falido pelo pecado, pela nossa responsabilidade, Deus derramou tamanho amor que deu Jesus Cristo, para que aquele que crê não pereça. Aquele que crê é o tema, aquele que crê é o Filho, aquele que crê não terminará em morte, aquele que crê tem vida. Versículo 17: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo já estaria julgado. Jesus não veio para criar uma condenação. A condenação já existia por causa das nossas transgressões. Jesus veio para salvar. Versículo 18: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, do único gerado Filho de Deus. Um mundo terrivelmente pecador, um Deus totalmente santo. Deus amou o mundo, enviou o seu único Filho com o objetivo de salvar o que crê, somente o que crê, somente o que recebe a Jesus ao crer nele. Ele veio salvar esse mundo, e o que não crê nele já está julgado, já tem a sua condenação e a sua sentença. Não haverá defesa, não haverá advogado, não haverá intercessor naquele dia. Já está condenado. Quem não crê está condenado. Jesus, a palavra de Deus, precisa ser recebido por você. Receber é se submeter à vida toda, em todos o que você é, em tudo o que você é, em tudo o que você tem, o seu completo, submeter a vida a Jesus. Crer em Jesus verdadeiramente. Ser filho de Deus é nascer de novo, é ser salvo. Ser filho de Adão
é nascer dele, ou seja, toda a humanidade. A humanidade herdou de Adão. A humanidade, como filha de Adão, carrega a marca do pecado. Somente um homem não tem pecado: Jesus Cristo. Somente Jesus. Quem nele crê não perece por seus pecados, mas vive. Ele é vida e vida eterna. Receba Jesus. Aos que receberam, Deus lhes é Pai, e o seu amor os preenche, o amor paterno de Deus os preenche. Aos filhos, a herança dos céus em glória. Aos filhos, a obediência e honra ao Pai. E todo o relacionamento com o Pai. Mas nem todos o receberão. Porque alguns receberam e outros não. Os que receberam são melhores? Tomaram uma decisão melhor? Então eles têm escolhas melhores? Por que eles têm essa escolha melhor? Porque eles são melhores? Há em nós algo melhor por termos, para crermos. Há em nós algo melhor para crermos. Então, qual é a diferença entre os que receberam e os que não receberam? Versículo 13, vamos por terceiro e último ponto, a verdadeira diferença. Versículo 13 diz: os quais não nasceram do sangue, não, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João está aqui com esses versos nos guiando já para o tema de nascer de novo, que ele vai revisitar principalmente, mas não somente no capítulo 3. Nascermos de novo como crianças de Deus. Ao recebermos Jesus, a palavra encarnada, ele compara o nascimento carnal, o que vocês conhecem, um parto, uma concepção, ao nascimento espiritual, que nos torna filhos de Deus. Então ele está fazendo uma comparação, e essa comparação, como se trata de coisas diferentes, ele vai fazer principalmente por 3 negações, e depois a característica da verdadeira diferença. Essas 3 negações comparativas aí de um nascimento, que vocês conhecem, nascimento de maternidade, para o novo nascimento no Espírito Santo, essa concepção e aquela, é que crer e receber Jesus é nascer como filho de Deus, ter esse privilégio de ser filho, e não é nascer do sangue. Primeiro ponto aqui, não é nascer do sangue, não é descendência, não é consanguinidade. Para alguém nascer, precisa da maternidade ter pais, pai e mãe. Precisa de homem e mulher. E este que nascerá será do sangue deles, consanguíneo a eles, numa mistura que Deus preparou aí da genética de ambos, gerando um novo ser. Então, ele deixa claro para leitores judeus que a verdade sobre o novo nascimento é que não vem do sangue, ou seja, ele deixa claro que não é uma linhagem. Então não é a linhagem de Israel. Não é porque você nasce judeu que você é filho de Deus. Não é essa descendência. Vamos revisitar Romanos 9. Romanos 9 deixa isso claro. Romanos 9, 7 e 8 que diz: nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. É por crer na promessa. Isso mostra que o filho de cristão também para nós não é necessariamente cristão.
Não é por sangue. Não adianta, por tudo que você fizer, pelo seu sangue, você garantir que ele será cristão. Não é o seu sangue que leva o DNA cristão para o seu filho. Não é o nosso sangue que salva, é o sangue de Cristo. Também não é da vontade da carne, principalmente no que tange à humanidade. Não é da vontade da carne, algo carnal, não se remete à carnalidade, o mundo físico, isso que podemos tocar. Não é o desejo carnal. O desejo carnal pode fazer filhos. O desejo carnal pode trazer uma criança. O desejo da carne pode gerar entre um homem e mulher um filho de sangue. Mas é um relacionamento carnal. E ele não gera filhos de Deus. João 3, 4 e 6. Vamos voltar em João 3. Diz, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então Jesus, o ideal era falando, e lança essa afirmação necessária, é nascer de novo, nascer da água do Espírito. Esse novo nascimento gera uma confusão. E essa pergunta está alicerçada na carne. Porque ele fala, bom, eu tenho que nascer de novo. Eu vou providenciar isso por acaso? Eu tenho como entrar de novo no ventre materno e nascer de novo? Ele está falando providência física, providência carnal. Posso fazer isso? Versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ainda chega a perguntar como se dá isso. Jesus fala, o Espírito sopra onde quer. O Espírito sopra onde quer, onde ele deseja. Não é nenhuma providência carnal, obra ou feito por nossos corpos. E a terceira negação não é do sangue, não é da carne, mas não é da vontade do homem. Não é o desejo humano, não se trata da vontade humana, não é a vontade do homem que gera filhos de Deus, por mais que o homem possa simular ou tentar em si dobrar a sua vontade. A vontade, o desejo e a decisão do homem não podem gerar filhos de Deus. O coração do homem é mau, e mau continuamente. Gênesis 8, 21. E o Senhor aspirou o cheiro suave e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, desde criancinha. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Então, Deus viu que o coração do homem era mau, dilúvio, sobrou só a família do justo. Deus olhou e viu o quê? Que o coração era mau. Depois do dilúvio também. Salmo 14, 2 e 3. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há alguém que entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Vamos para os profetas. Jeremias 17, 9. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então Jeremias, como um perfeito oráculo divino, ele está falando: o mais mal aqui, o mais corrupto, o mais enganoso é o coração do homem. Que desejo bom, que desejo pode fazer nascer um filho de Deus desse coração? Aí você diz: mas isso é o Antigo Testamento. Marcos 7, 20 a 23. Apesar do Salmo ser recitado em Romanos 3, não vamos reler, mas Marcos 7, 20 a 23. E dizia: o que sai do homem é isso que o contamina, porque de dentro, do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios,
os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Como pode vir desejo deste lugar? Como pode este conteúdo no coração dos filhos de Adão gerar filhos de Deus? Como? João 5,40, Jesus diz: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Não quereis. Não se trata de uma escolha. Se eu pedisse aqui para você livremente escolher, quem aqui quer escolher a Deus? Acho que os que não tiverem vergonha, e a maioria ia falar, então, não se trata simplesmente de falar que você quer seguir a Deus. Estamos falando que é obedecer, é efetivamente seguir em todas as suas atitudes. Em breve, seus caminhos seguirão não recebendo a Jesus, pois seu coração é mau, seu coração quer o mal, seu coração tem tendência ao pecado e está preso por ele, sendo filho de Adão e não filho de Deus. O desejo do homem no mundo é mau, só Jesus Cristo salva. Então, ao nascer como criança de Deus, não se trata da descendência natural providenciada por homens, não se trata da vontade de homem nenhum, se trata de um nascimento em Deus, da vontade e providência, em poder e milagre de Deus. Como sabemos que Deus então agiu? Como sabemos que Ele, por algo não que nós operamos, mas que Ele opera em nós, por um milagre, providência divina, fez nascer de novo? Se você crê, se você verdadeiramente o recebe Jesus. Os que nascem de Deus são os que creem. A fé é verdadeira, o receber é o crer. Isso é nascer de Deus segundo a vontade dele. No fechamento daqueles capítulos de João, que ele fala sobre os que não o recebeu, os que não o receberam, olha o que João registra, João 12, 37 a 43. Olha o diagnóstico que João está fazendo aqui, finalizando estes capítulos. João 12, 37 a 43. E, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os entendimentos, os olhos, e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem tenham no coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele, Jesus, e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, não o receberam para cumprir, veio de Deus o endurecimento, pelo pecado que eles cometeram, usado para a glória de Deus. Os que não receberam foram cegados e endurecidos, deixados ao seu próprio pecado e à sua própria vontade queimar continuamente, sem Deus mudar os seus olhos e coração. Alguns aqui até acreditaram nas palavras de João, não receberam, pois foram amantes deste mundo, amaram a glória dos homens, não a glória de Deus. Então não é simplesmente, eu até acredito que ele possa estar falando a verdade, é tomar uma postura coerente a essa profissão de fé, é confessá-lo publicamente, é ter uma transformação de vida entregue a esse Jesus a qual você recebeu. A verdadeira diferença entre quem é filho de Deus e quem está condenado é nascer da vontade de Deus. É Deus, pela vontade divina, abrir os ouvidos para ouvir sobre Jesus, Salvador, e crer nele. É ter o coração aberto para servir e obedecer a palavra de Deus. É ter os olhos abertos por Deus para
enxergar a realidade das Escrituras, é dobrar-se à verdade, crer, nascido do Espírito, amando a Deus. Se nós não temos crido, o que nos falta para cairmos no chão e chorarmos a nossa falta de fé? Se não temos crido verdadeiramente que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Rei, como nós podemos ouvir sobre o perigo de rejeitá-lo e permanecermos ignorantes quanto a esse perigo? Você seria então um dos endurecidos, um dos que não recebeu, que permanece sem derramar o coração em verdadeira fé, confessando a Jesus? Ou você tem mais amor à glória dos homens do que à glória de Deus? Quer manter as coisas sob seu controle, vivendo conforme o mundo, e ainda fica se enganando dizendo que crê? A verdadeira diferença é um milagre dos céus, um novo nascimento. A verdadeira diferença não é uma decisão, mas uma transformação de coração, que Deus pode operar, e pode até estar operando em você hoje, ao ouvir a sua palavra. A verdadeira diferença não é a sua providência, mas a providência dele, Pai, Filho e Espírito Santo, fazendo pelo seu poder você nascer de novo. Necessário nascer de novo. Necessário nascer de novo. Há isso em seu coração? Há isso em sua razão? Há isso em você por inteiro? Há pranto pelos seus pecados? Há lágrimas de arrependimento verdadeiro? Há desespero em você mesmo? Porque se houver, há esperança em Jesus. Se houver, e você desejar sinceramente buscar a Deus, essa igreja pode ajudá-lo. E você que recebeu, se você crê, você rompe em louvor. Se você sabe que não foi a sua vontade, porque a sua vontade era tão má quanto a dos outros pecadores, mas foi a vontade de Deus que transformou a sua vontade, nós louvamos a vontade de Deus, o seu desejo de salvar e a sua misericórdia ao salvar. Vamos ler para encerrarmos Efésios 2, de 4 a 9. Efésios 2, de 4 a 9 diz: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pela riqueza da misericórdia, pelo amor com que nos amou, nos deu o privilégio de sermos filhos, crianças de Deus, pela graça, somente pela graça, para que ninguém glorie a si mesmo, mas dê glórias a Deus. A verdadeira diferença é a graça. A verdadeira diferença é a graça.